Presença de Deus ou presente de Deus? Qual é a sua escolha? O que você julga que merece a prioridade? Como um ser humano consciente, o que você julga que merece a prioridade das suas atitudes? Você se relacionar com Deus pelo presente que Ele tem para lhe dar ou pela presença dEle? Eu quero lhe dizer que, infelizmente, o que é prioridade tem sido colocado em segundo plano. E quando aquilo que é a prioridade é colocado em segundo plano, nós vamos viver frustrações, vamos viver decepções. Por quê? Porque quando a gente não sabe o que é prioridade, o que deve ser colocado em primeiro lugar, e a gente coloca em segundo, mesmo que tenha boa intenção, o resultado vai ser muitas vezes frustrante. Por quê? Porque o que conta não é apenas a intenção, é a decisão, é as atitudes que nós tomamos. A maioria das pessoas tem buscado se aproximar de Deus não pelo que Ele é, mas é pelo que Ele tem para oferecer. Por isso que quanto à presença dEle, não julga. Você já imaginou um pai que ele faz tudo, todo o seu possível, ele faz tudo que está no seu alcance para o crescimento de um filho, para o desenvolvimento de um filho? Ele cumpre a sua missão de um pai que, além de ser o criador, ele protege, ele cuida, ele supre, ele direciona, aconselha, ele cumpre a sua missão de pai. E de repente, ele percebe que esse filho, toda a atitude que esse filho tem a ele, é sempre em função do que ele tem para oferecer. Muitas vezes é um filho que não reconhece o valor do seu pai. O que a gente faz demonstra quem nós somos. Assim também, diante de Deus, você pode conhecer a Deus através das suas qualidades, através do que Ele faz. Ele tem sido um pai por excelência. Ele tem cumprido, muitas vezes, aquilo que os nossos pais na terra, muitas vezes, deixam a desejar em algumas coisas. Mas Deus não. Ele tem sido um pai por excelência. Só que, muitas vezes, é possível nós desenvolvermos um relacionamento com Ele sempre em função do que Ele tem para oferecer. A gente entra na presença dEle, toda a nossa atitude em relação a Ele é sempre para levar vantagem de alguma coisa. Mas muitas vezes poucos fazemos o reconhecimento de quem Ele é, mesmo sabendo que o que Ele faz é uma declaração de quem Ele é e está revelado para nós. Então, eu quero convidar você, no nome de Jesus, a buscar se aproximar cada vez mais do Senhor, de Deus, não só em função do que Ele tem para dar. Porque os presentes de Deus é bom, é agradável, é satisfatório, mas jamais é para substituir a presença dEle. Sabe por quê? Você pode ter um bom carro e Deus lhe abençoou e você tem um bom carro, mas esse bom carro não te livra de um acidente. Esse bom carro não livra que você morra dentro dele. Dentro de uma casa pode ser a casa mais bonita, mas sem a presença de Deus, você pode chorar e viver dias terríveis dentro desta casa. É presente de Deus. Só que a presença de Deus, meu filho, ela muda tudo. A presença de Deus te garante a proteção. A presença de Deus te garante livramento. A presença dele garante o suprimento. É a presença dele que garante que você vai chegar no lugar da vitória. É a presença. Teve um momento na história daquele líder, grande líder chamado Moisés, no capítulo 33, a partir do versículo 15, a partir do versículo de número 15 do livro de Êxodo. Chegou um momento que Deus se entristeceu com aquele povo que viu a sua glória. Deus estendeu as mãos, abençoou aquele povo de uma forma especial, veio fazendo, operando. O que Deus realizou no deserto do Sinai, naquela trajetória, Deus não realizou em nenhum outro lugar mais. Deus mostrou seu amor, a sua grandeza, o seu poder, mas aquelas pessoas não reconheceram a Ele, não reconheceram o valor dele. E chegou um momento que aquelas pessoas tomaram atitudes tão tristes, tão lamentáveis, que levou Deus a se entristecer com eles. E Deus disse: eu não mais vou no meio deste povo, porque o tempo todo eu tenho estendido as minhas mãos, mas é casa rebelde. Na verdade, uma outra coisa também é da gente concluir dentro disso. O fato de Deus abençoar uma pessoa
não quer dizer que ele está gostando dessa pessoa, das atitudes de reciprocidade que está vindo da parte dele. Bênção de Deus não é aprovação de conduta nem de caráter. E essas pessoas tomaram atitudes tão tristes, tão lamentáveis, que Deus disse, eu não vou mais. Mas Deus disse assim para Moisés, vou mandar um anjo. Então o anjo ele vai trazer, vai proteger, o anjo vai, mas anjo tem limite. Anjo já é resultado da bênção de Deus. Mas Moisés, um homem de verdade, um verdadeiro adorador, que não se relacionava com Deus apenas pelo que Deus tinha para dar, mas pelo que Deus era. Então, quando Deus diz, eu não mais vou, mas vou mandar um anjo que vai à frente de vocês, vai proteger, vai livrar, vai dar o que é necessário. Se é nos dias de hoje, muitas diziam, tá bom, tá beleza, o importante é que o anjo vai dar o que a gente necessita, certo? Moisés disse não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui, a gente vai parar. Mas sem a tua presença, a gente não prossegue. Por quê? Porque a presença de Deus, entendendo? Ela está acima de tudo. Então eu quero dizer para você, com o tempo que Deus está nos dando, vamos nos aproximar de Deus em função maior, como prioridade do que Ele é. O que Ele vai acrescentar é consequência. Jesus mesmo disse assim, que se eu buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, Ele diz, as demais coisas vai vir no acréscimo. Ele falou, se eu priorizar a vontade de Deus, você vai ver no capítulo 6 do livro de Mateus 33. Se eu priorizar a vontade de Deus, colocar Ele em primeiro lugar, buscar me relacionar com Ele pelo que Ele é, Ele disse que as demais coisas, com todo prazer, Ele vai acrescentar. E outra, quando a bênção de Deus é acrescentada com a alegria de Deus, não acrescenta dores. Que a Bíblia diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescenta dores. Então, vamos priorizar o que merece a prioridade da nossa vida. Vamos buscar nos aproximar de Deus pelo que Ele é. E, com certeza, como um pai que cuida do seu filho, Ele vai lhe acrescentar o que você precisa. Porém, Ele vai lhe acrescentar com prazer, porque Ele vê que o seu relacionamento é em função do que Ele é, e não apenas em função do que Ele tem. Que Deus abençoe, que a sua atitude seja uma atitude inteligente e que Deus seja a sua prioridade. Deus o abençoe.